todos. Bom, sei que já falei com a maioria de vocês, sejam bem-vindos aí a mais um ciclo de palestras da Sociedade de Estudos Políticos. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui. Acredito que todos nós tínhamos alguma coisa, algo melhor para fazer, tinha algum lugar para ir, um futebolzinho, uma partida com os amigos, um videogame para jogar, sei lá, uma festa para ir, um amigo para visitar. Mas vocês estão aqui, todos nós estamos aqui. Isso me deixa feliz porque eu percebo que, apesar de a maioria do país ainda estar dormindo para essas coisas, apesar da maioria do país não estar ligando para essas coisas, não estar querendo saber mais sobre o Brasil, sobre os nossos problemas, ainda tem gente que se importa, que se interessa, que quer estar aqui, que quer entender os problemas brasileiros. Muito bem, nessa tarde, faz tempo que eu não falo com o público, está complicado, está nervoso. Essa tarde a gente vai tratar sobre a questão da abolição da escravatura, sobre o 13 de maio, e eu gostaria, na verdade, de trazer aqui para vocês um panorama geral sobre o que foi a escravidão no Brasil. Não falar sobre o que todo mundo já sabe, sobre as cruezas que foram praticadas no país por algumas pessoas, ou as coisas boas que aconteceram, mas eu quero passar um panorama cru do que era a escravidão sob uma visão socioeconômica. Como que a escravidão ela era dada aqui no Brasil, como ela começou, por que ela começou, com quais pessoas ela começou e por que ela demorou tanto para terminar. E eu acho que é importante a gente entender isso, para a gente entender também muito mais sobre a nossa própria história e sobre também, inclusive, sobre a nossa cultura atual. Por que hoje na nossa sociedade a gente tem algumas chagas que a gente não entende, chagas culturais, que são oriundas da escravidão, são oriundas dessa prática. E como a escravidão no Brasil ela se deu de uma maneira diferenciada de outros lugares, é difícil a gente tentar olhar para o país sob uma visão americana, a gente olhar para a história americana, sobre a escravidão americana, a gente assistir simplesmente um filme, uma série que fala sobre a escravidão naquele tempo nos Estados Unidos, e a gente tentar achar ali uma luz que possa nos mostrar o que é hoje a sociedade brasileira. Muitos problemas têm acontecido hoje no país, têm surgido certos movimentos divisionistas, justamente porque eles têm se apegado à história da escravidão americana e têm tentado transplantar para cá. E isso é um problema, e eu vou falar para vocês por quê. Vou trazer um panorama socioeconômico, justamente para tentar desmistificar muita coisa que se é contada aqui no país. Fazendo um panorama geral da escravidão, fazendo um panorama do período cabralino, 1500, quando Cabral pisa terras brasileiras, até 1808, quando a família real aporta aqui no Rio de Janeiro, aporta na Bahia primeiramente, quando a família real vem para cá, já para fundar as bases do Império, né? Esse período compreende aí mais de 300 anos, foi um período complicadíssimo. Quando Portugal vem para o país, quando os portugueses eles vêm para o país, eles encontram o Brasil, eles encontram não uma Índia já com uma sociedade minimamente estabelecida, uma sociedade sedentária, uma sociedade onde já havia criação de gado, onde já havia uma agricultura estabelecida, já havia toda uma estrutura econômica estabelecida. Eles encontram simplesmente pessoas que moravam no meio do mato, pessoas que não conheciam um regime sedentário de vida, eles não conheciam a agricultura, eles não conheciam uma sociedade tal qual as sociedades daqueles tempos, sociedades modernas, ocidentais. Eles não tinham esse regime social, eles não tinham uma vivência comunitária tão larga, em larga escala, como os europeus, os indo-europeus, os povos indo-europeus, os orientais, até os africanos já conheciam. Então, com exceção aí dos incas e dos maias, que tinham sociedades até mais avançadas, o Brasil em especial, a região onde foi criado o território brasileiro, onde os portugueses aportaram, e posteriormente depois até o centro do Brasil,
era uma região dominada por povos que eram praticamente nômades, ou a gente pode chamar de seminômades. Povos que, que viviam em comunidades pequenas, geralmente tribos que eram constituídas de 500 a 1000 pessoas no máximo, muitas vezes nem isso, às vezes era 100 pessoas, 150 pessoas. Tribos essas, milhares no Brasil. A jurisdição dessa tribo, ou seja, as leis, a tradição, cada tribo tinha a sua lei própria. Então cada tribo, apesar de falar a mesma língua e ter uma cultura parecida com a outra, de virem de um eixo cultural próximo, por ter sido originados assim do mesmo tronco genético, apesar disso, eram tantas as tribos e tantas as culturas diferenciadas que haviam muitos atritos, eram muitas as guerras. Então eram índios que geralmente não conheciam a agricultura, eles não conheciam a mineração, eles não conheciam a construção civil, eles não tinham domínio de técnicas que geralmente a gente encontra hoje facilmente na sociedade moderna, ou até naqueles tempos a gente encontra na sociedade ocidental, técnicas de construção, técnicas que geralmente são desenvolvidas dentro de sociedades desenvolvidas. São técnicas que se encontram em sociedades sedentárias, sociedades que muito tempo atrás se agruparam e desenvolveram uma interação social e uma complexidade cultural tão grande que alcançaram um nível técnico, um nível cultural muito maior, muito mais elevado. As tribos indígenas no Brasil, elas eram sociedades extremamente simples. Então eram sociedades que viviam basicamente da coleta, da caça, da pesca, e a sua religião era uma religião simples, uma religião voltada para uma religião comum como todas as outras, que buscava sempre o bem-estar, o bem comum da tribo, mas eles tinham um tino muito grande, por exemplo, para a guerra. Então o prazer dos índios, a metade do tempo deles era guerra, o negócio dos índios era guerra. Enfim, fazendo um panorama do que eram os indígenas no Brasil naquele tempo, a gente começa a entender, por exemplo, a cultura que os portugueses encontraram naquele momento. O choque cultural, o contato dos portugueses com os índios naquele momento foi muito grande. Nisso os portugueses já aportando no Brasil com caravelas, com naus, com tecnologia, canhões, eles já estavam pujantes tecnologicamente e culturalmente, vinham de uma cultura europeia que estava em ascensão, eles estavam se ascendendo culturalmente e economicamente. Então, os portugueses, nesse choque com os indígenas, eles veem também que muita coisa há para fazer, muitas coisas havia que se fazer se quisesse montar ali uma estrutura social, uma comunidade, uma sociedade sedentária mesmo, pujante, da qual Portugal poderia ver mais para frente muitos frutos. Nesse meio tempo, nesse contato dos portugueses com os indígenas, e nessa necessidade de se criar uma cultura nesse território brasileiro, há necessidade, por exemplo, de mão de obra. Os portugueses precisam de trabalhadores da agricultura, trabalhadores, mão de obra na área de construção civil, na arquitetura, trabalhadores que possam minerar o solo brasileiro. Então, os portugueses precisam de um tipo de mão de obra especializada que geralmente era facilmente encontrado, por exemplo, em uma sociedade já desenvolvida. Na Europa você encontrava trabalhadores desse tipo. Até na África, muitas das vezes, se encontrava já pessoas que tinham essas habilidades, que já tinham conhecimento prévio sobre essas coisas. Numa Ásia, você já encontrava isso. Mas no Brasil, eles se depararam com uma sociedade que era basicamente primitiva. Eles não sabiam o que era viver para trabalhar e trabalhar para viver. A vida deles era coletar e aproveitar a vida, e guerrear, matar. Com isso, os portugueses, eles então começam a construir essa sociedade com os indígenas. Não se fala mais dos primeiros portugueses que vieram para cá durante os primeiros 50, 100 anos de Brasil, vamos dizer 100 anos de Brasil. Somente homens vinham para cá, as navegações eram extremamente difíceis, não havia possibilidade de trazer famílias inteiras para o Brasil. Então eles vinham para cá, muitas das vezes, sob o risco de naufrágio, sob o risco de terem problemas no caminho,
e de não chegarem às terras brasileiras. Então foi uma aventura que eles fizeram. Eles se aventuraram para o Brasil e vieram para o Brasil com uma única missão: criar uma sociedade, criar um lugar onde Portugal pudesse alcançar não somente religiosamente, mas economicamente e culturalmente. Eles precisavam criar uma sociedade brasileira naquele momento. Então o Brasil surge ali naquele momento com a aliança dos portugueses com os índios. Os portugueses se aliando com os índios, eles casam com filhas de caciques, com filhas de índios importantes. Isso nasce os primeiros brasileiros mestiços, os miscigenados. Podemos chamar de cafuso, né? Mameluco, isso. Muito obrigado. Então, nesse tempo, os portugueses começam a criar ali uma sociedade brasileira, uma comunidade brasileira extra-europeia. Muito bem, em cima dessa sociedade, os portugueses eles começam a criar essa sociedade, só que os filhos desses portugueses com os índios, geralmente eram criados dentro da cultura tupi. Eles tinham sim o conhecimento de algo da cultura portuguesa, eles tinham conhecimento de algumas coisas. A religião, por exemplo, católica, ela conseguiu amalgamar essas pessoas ali numa comunidade maior do que as tribos que já existiam. Criou-se uma comunidade maior sob o guarda-chuva católico, só que ainda assim a cultura de base naquele momento era ainda a cultura tupi. Então era muito difícil de se extrair dali trabalhadores que pudessem trabalhar naquele momento, e trabalhadores que estivessem dispostos, que estivessem aculturados numa maneira que eles pudessem trazer lucro, o lucro necessário para poder criar essa comunidade portuguesa. Foi aí que, assim, já os portugueses, olhando para isso, olhando a dificuldade que eles tinham de extrair, vamos dizer, não lucro, mas extrair uma mão de obra possível, capaz para poder criar essa sociedade de base no território brasileiro, esse novo território português, extra-português. Eles viram essa dificuldade e viram também outra coisa. Eles viram que, por exemplo, os índios, eles tinham eles não tinham o hábito de trabalhar da mesma maneira dos europeus, mas eles tinham facilidade para as guerras. E eles eram aliados desses indígenas. E sendo aliados desses indígenas, muitas das vezes eles viam os indígenas brasileiros utilizarem, por exemplo, eles viam os indígenas brasileiros pegarem os índios vencidos, consumi-los em rituais antropofágicos, ou seja, eles assavam os índios inimigos e comiam esses índios inimigos, como se fosse comida mesmo, uma maneira com o propósito de absorver, de acordo com a religião deles, de absorver a alma desses índios guerreiros. Então a intenção dos índios era essa, e eles ainda praticavam muito isso nos primeiros momentos de colônia portuguesa. Os portugueses, vendo isso, juntamente com os padres, juntamente com as autoridades religiosas do Brasil, eles viam que tinham que acabar com isso, mas viam também potencial nesses índios que eram capturados. Eles viam que havia ali a possibilidade de utilizar esses índios como mão de obra, ao invés de matá-los, ao invés de fazer qualquer outra coisa. E eles disseram para os índios: por que não utilizá-los como mão de obra, ao invés de vocês praticar esses pecados, praticar tais pecados? Por que vocês não abandonam isso e vamos utilizar eles então para construir nossas comunidades como escravos? E daí surgem então os primeiros escravos no território brasileiro. Essa comunidade, estou falando de uma maneira bem crua, tá? Não estou querendo meter o pau nos portugueses, também muito menos os índios, nem nada. Eu só quero mostrar o que foi mesmo, o que era o panorama do Brasil naquele momento, como que era aquele momento, como se deu. Enfim, quando eles então começam a utilizar índios, inimigos, vencidos, como escravos para poder construir, para serem utilizados em sua mão de obra, eles se deparam com o mesmo problema que eles viam com os índios aliados. Esses índios não tinham a facilidade de entender, eles não tinham a prática, geralmente, que um indivíduo de comunidade sedentária tinha de trabalhar.
eles não conheciam o regime sedentário, eles não tinham conhecimento, eles não tinham a prática de simplesmente parar anos da sua vida, trabalhar para construir algo, para ganhar dinheiro em cima disso. Eles não tinham esse conhecimento, não tinham as habilidades necessárias e também não tinham essa vontade. Eles estavam muito bem vivendo numa comunidade nômade, eles estavam bem estabelecidos com a vida que eles tinham. Para eles era caçar, coletar comida no mato, comer, guerrear e acabou. Essa era a vida do indígena. E muitos desses indígenas, eles, não sei se você já deve ter ouvido isso na escola, muitos deles preferiam morrer, principalmente os guerreiros, eles preferiam serem mortos, ao invés de trabalhar como escravo para outro povo inimigo. Justamente porque isso era uma desonra para eles. Então muitos desses morriam, eles se matavam eles se matavam com a intenção de se auto-honrar, vamos dizer assim, de guardar a sua honra própria como inimigo vencido. Era muito melhor para eles isso do que simplesmente se entregar como escravo a vida inteira. Eles preferiam morrer ao invés de serem escravos. Muito bem, fora as doenças que haviam naqueles tempos, que infelizmente os europeus trouxeram, sem saber, claro, para o país, isso acabou, junto com as doenças, junto com esses fatos, isso acabou meio que complicando a situação do índio como mão de obra no país. E devido a todos esses fatores, os próprios religiosos, os próprios católicos que estavam aqui no país, os padres, muitos deles se uniram para tentar ir na corte e acabar com isso, acabar com essa escravidão indígena. Mesmo que os povos que fossem escravizados fossem inimigos, eles queriam catequizar esses índios, eles queriam inseri-los dentro da nova comunidade, dessa nova comunidade que estava nascendo. Acontecendo todas essas coisas, com essas complicações, todos esses problemas dentro dessa nova comunidade que estava surgindo, havia uma demanda cada vez maior de trabalhadores e uma possibilidade de se utilizar cada vez menor os próprios índios. O que eles fizeram então foi o quê? Os portugueses, conhecendo o território africano, já estando lá há muito tempo, eles conheciam a temática daquele local, eles conheciam a vida naquele local, na costa da África. Então eles acabaram encontrando oportunidade de utilizarem, da mesma maneira que se deu com os índios vencidos aqui no território brasileiro, eles utilizaram então os negros vencidos em territórios africanos, onde muitas das vezes os próprios negros, reis negros, líderes de povos negros vencedores, vendiam negros vencidos para os portugueses. E os portugueses, vendo que os negros tinham melhores habilidades e capacidade para lidar com uma cultura sedentária, a qual eles precisavam, eles trouxeram esses negros para cá para o Brasil, fizeram testes. Eles conseguiram, de certa maneira, trazer o negro para cá a partir de 1540. Eles começaram a trazer esses negros e viram que o negro deu certo, não somente com o clima, mas também com esse regime complicado, difícil e novo que surgia no Brasil. E eles viram que o negro deu muito certo aqui no Brasil e começaram a utilizar a mão de obra africana aqui no Brasil. Bom, a partir de então, são 5 milhões de escravos. A partir de 1540, 5 milhões de escravos aportam no país e começam a trabalhar em prol dessa economia luso-brasileira. Então o país ele passa a depender de escravo nesse meio tempo em todas as classes sociais. Então, por mais que a gente hoje pense que quem comprava escravo naquele momento eram somente os grandes fazendeiros, os grandes escravocratas e tal, o que não está errado, realmente isso aconteceu, naquele tempo todos utilizavam mão de obra escrava, do mais pequeno agricultor até os maiores produtores de cana-de-açúcar, de toda sorte de bem agricultável, né, vamos chamar assim. Então toda a mão de obra que era utilizada no território brasileiro naquele momento, naquela comunidade inicial do Brasil, toda a mão de obra era utilizada, mão de obra escrava. Então pontes foram construídos com escravos,
São várias as construções que foram construídas com mão de obra escrava. A agricultura ela foi praticamente embasada com mão de obra escrava. Então, todo o setor socioeconômico do Brasil, naquele momento, nasce da mão de obra escrava. Fazendo um panorama geral do que foi o período cabralino até o período da vinda da família real para o Brasil ele nasceu dessa interação do indígena com o português e ele cresceu, ele se desenvolveu, essa sociedade brasileira, ela se desenvolveu em cima da utilização da mão de obra escrava para construir tudo o que a sociedade tinha. Então, não somente ricos utilizavam, abastados utilizavam mão de obra escrava, mas pobres também utilizavam mão de obra escrava. Uma curiosidade é que, antes de passar para o próximo tópico, é que havia, por exemplo, tem certas curiosidades que se você lê dentro de livros de autores como Gilberto Freire, até como Pedro Calmo, é que, por exemplo, haviam naqueles tempos agricultores, produtores rurais, que utilizando a mão de obra escrava, muitos deles pobres, eles compravam uma mão de obra escrava, um negro ou dois, um africano ou dois, tal como hoje um pobre agricultor, um dono de um sítio compraria, por exemplo, um tratorzinho para poder fazer o seu canteiro, para fazer o seu pequeno terreno de hortaliças e tal. Da mesma maneira, eles compravam um escravo ou dois para poder fazer a sua horta, fazer a sua cultura, a sua agricultura ali naquele local. Eles usavam esses negros para trabalhar a sua terra, que eram um ou dois, e eles viviam uma situação tão deplorável, tão complicada, e de maneira muito simples. Eles simplesmente faziam o seguinte: quando eles davam comida, por exemplo, para os negros, geralmente quando eles alimentavam esses escravos, eles davam a melhor comida. Eles davam, não a melhor comida, não vou dizer que eles comiam lagosta, mas eles procuravam sempre dar o que era melhor para os escravos, e eles mesmos, muitas das vezes, eles comiam até pior do que os escravos, porque a intenção deles justamente era o quê? Esses caras precisam trabalhar a nossa terra, eles precisam ter energia para isso. Se eu tiver energia ou não, tanto faz. Estou na posição aqui de, vamos dizer, eu estou aqui querendo lucrar. Muitas das vezes havia essas situações e haviam várias outras situações que em outros países não haviam. Então, esse era um detalhe importante de como era a escravidão no Brasil naquele momento. Esse é um dos pontos. Esse é um panorama geral que eu fiz acerca do que o início da escravidão até a chegada do Império. Quando chega o Império do Brasil, quando chega um momento em que se funda as bases do Império, com Dom João VI, por exemplo, havia essa sociedade estabelecida. Escravos haviam por toda parte. Eram escravos de ganho, eram escravos que muitas das vezes trabalhavam em lojinhas, escravos que trabalhavam para pequenos comerciantes, escravos que trabalhavam dentro da agricultura, na casa grande, nos pequenos sítios. Escravos haviam em todo lugar, em todas as classes, todos queriam ter escravos, todos precisavam ter escravos, assim como muitos precisam de ferramentas, de maquinários para poder produzir. Da mesma maneira, o escravo era visto assim. Muito bem, com a chegada da família real para o Brasil, naquele momento efervescente da Europa, pós período iluminista, um momento em que o iluminismo fervia, apesar das críticas que a gente tem, muitas das coisas que são oriundas naquele momento, daquele período iluminista, justamente é a questão da liberdade. E apesar de muitos problemas terem vindo do iluminismo, sou crítico voraz do iluminismo, ainda assim, essa questão de liberdade, ela alcançou também a ideia de se ter escravos no país. Quando as pessoas trazem as ideias iluministas para o país, uma dessas ideias também, não só com os iluministas, mas isso já com muitos outros, com os próprios clérigos, os próprios católicos já tinham esse ideal
vamos dizer, de libertação dos escravos, mas isso se massificou após a vinda da família real em 1808. Então isso meio que se tornou popular. Depois disso foi feito um trabalho imenso de cultura, de literatura, em jornais, em mídia daquele momento, daquela época, para poder condenar a escravidão como um mal a ser combatido no país. Então, a partir daquele momento, as pessoas das classes mais baixas, médias, até as mais altas, elas começam a entender que aquilo ali era um problema, que aquilo ali não deveria mais acontecer na sociedade, que aquilo ali deveria acabar. Naquele momento, a escravidão no Brasil, vamos dizer, os escravos no Brasil, a quantidade deles no país era de praticamente metade da população do Brasil. Então, naquele tempo, se eu não me engano, havia em torno de 10 a 15 milhões de pessoas vivendo aqui no território brasileiro. Metade praticamente eram escravos. Isso era um problema para o país. Isso as próprias autoridades políticas, autoridades régias, eles já viam nisso um problema porque sabiam que era uma massa em potencial que poderia se rebelar contra o país. Apesar da escravidão no Brasil ter se dado de maneira mais branda, os portugueses, querendo ou não, olhando sobre uma ótica sociocultural, eles foram inteligentes de quando terem trazido os escravos aqui, eles têm criado mecanismos para que o escravo se abrandasse aqui, ele se apaziguasse. Ele não viesse para cá, quando ele viesse para cá, ele conseguisse se integrar à sociedade lusitana, à sociedade brasileira naquele momento. Então, leis foram criadas para que os escravos, por exemplo, eles pudessem trabalhar nos fins de semana para poder ganhar dinheiro. Então, eles tinham que trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo. Aconteceu muito disso. De eles trabalharem sábado e domingo para poder ganhar o próprio dinheiro. Escravos, aqui no Brasil, isso é único no mundo, poderiam, por exemplo, juntar dinheiro, comprar a sua própria liberdade. Então eles poderiam trabalhar fim de semana, juntar dinheiro durante anos e comprar a própria liberdade. Coisas muito doidas que aconteceram aqui, por exemplo, também, é que escravos aqui poderiam ter escravos. Poderiam juntar dinheiro, trabalhando fim de semana, comprar outro escravo de ganho, e esse escravo trabalhar para ele enquanto ele trabalhava com o seu senhor. E nisso ele comprava a liberdade dele com o dinheiro que ele ganhou em cima também do escravo que ele teve. Então no Brasil, a escravidão teve esse panorama, tudo foi muito louco. Então, esse era o panorama cultural daquele momento até 1808. Com a chegada de Dom João VI ao Brasil, existe então uma força... E os mestiços, dos caboclos que falam, né? Como é que eram tratados na sociedade? Cara, os caboclos eram integrados à sociedade. Não existia mestiço, branco, negro. Pra você ter uma ideia, foi muito bom você ter falado, até 1808 era estimado que o Brasil tinha mais de 90% da população constituída de mestiços, de mulato, de gente misturada. Pouquíssimos eram os brancos na sociedade brasileira. Então por isso que é difícil dizer que a escravidão no Brasil se deu pelos brancos. Os brancos escravizaram os negros. Então no Brasil isso já é difícil de dizer, porque o Brasil naquele tempo, inclusive, muito mais do que hoje, havia muito mais mulato mestiço do que branco. Então negros, mestiços, mulatos eram praticamente mais de 90% da população. Foi muito bem colocado. Então assim, esses mestiços inclusive, muitos deles tinham escravos também. E quando eles falam que os portugueses que moravam no Brasil tinham escravos, os portugueses eram os brasileiros que tinham jurisdição portuguesa, mas que eram de cor mestiça, era de cor mulata. A maioria das imigrações começa depois, né? Depois dos anos 20. Sim, japonês. começa praticamente na metade do século XIX para frente, e assim, em pouca quantidade, e no século XX vem os brancos em massa. Brancos, japoneses, vem de tudo. Aqui mais na região sudeste, no caso, né? Região sudeste, região sul, sim. Então assim, tanto que você olha o Nordeste hoje, a mistura perfeita do branco com o negro e com o índio. Eles têm essa característica preservada, original, muitos nordestinos ainda têm, se percebe isso, essa mistura original do português com o índio, português com o negro e o próprio mestiço com o índio. Tanto que no Nordeste você não tem muita divisão entre os grupos minoritários étnicos.
É comum você ter aqui em São Paulo, sei lá, aquele é o bairro de italiano, aquele bairro, isso é mais em São Paulo, no Nordeste não tem tanto isso. Cara, eu acho que aqui... Acho que isso é mais culturalmente falando, não Eu acho que- tecnicamente. No Nordeste é muito mais livre, muito mais aberto para essas questões. Aqui em São Paulo, se você estiver falando da cidade de São Paulo, sim. Provavelmente, realmente, eu não conheço muito bem a cidade de São Paulo, mas talvez lá tenha uma separação um pouco maior. Porém, ainda assim, não é tão presente essa separação em sociedades separadas da mesma maneira que os Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos, lá é sociedade italiana, sociedade Em italiana. Nova York, cada bairro tem o seu grupo étnico. Tem bairros em Nova York que até uns anos atrás, negro não entrava em bairro italiano. Se entrasse era tiro. Aqui no Brasil isso nunca existiu. Nunca existiu um bairro tipicamente italiano, né, com exceção do Sul, que basicamente a maioria era branca. Não, lá tem divisão até entre os brancos, porque, por exemplo, Exatamente. o irlandês não gosta do italiano, o italiano não briga com o protestante. Sim, é mais uma divisão nacional do que racial. Não é uma questão étnica de divisão entre branco e negro. É uma questão mais nacionalista. Eu sou filho de alemães, isso aqui é filho de polaco, não gosto. Isso aqui é filho de italiano para mim não presta. Então, basicamente, se tiver, é basicamente baseado em nação do que baseado em Ou em etnia. religião, porque no americano você tinha muito preconceito contra irlandês e italiano por eles serem católicos. Sim. Mas muito bem, continuando aqui. Muito bem ponderado esse comentário. Então, é legal porque assim, a gente precisa saber que a sociedade naquele momento era constituída basicamente 90% por mestiço, cafuzo, mulato, mameluco, e o resto, ainda assim, acho que até posso dizer que até menos que 10% era branco. Então dizer que o Brasil é um país racista naquele momento que praticava escravidão já é vou falar português muito claro, uma burrice. Não tem como o Brasil ser chamado de racista. Simplesmente porque havia escravidão. O fator escravidão no Brasil era se dado por era outra coisa, não era por etnia. Mas enfim, voltando ao assunto, o panorama econômico do Brasil naquele momento era esse. Os portugueses, então, quando vêm para o Brasil, além da abertura comercial, quando a família real, vem para o Brasil, além da abertura comercial que é praticada aqui, a abertura dos portos, a abertura do país para o mundo, acabou causando também certos problemas, certos embates, vamos chamar assim que é melhor. Esses embates foram o quê? Um desses embates é nessa questão da escravidão. A Inglaterra, não se sabe se ela foi boazinha, se ela foi malvadona naquele momento. Eu não creio que tenha sido simplesmente por bondade. A Inglaterra, ela pregou fortemente naquele momento, ela era a maior potência militar e econômica daquele momento, no século XIX. Eles pregavam o fim da escravidão em todos os territórios ultramarinos, em todos os territórios europeus, fora da Europa. E com isso, o Brasil, vendo já que precisava também de se livrar desse problema da escravidão, havia esse ideal católico prévio já de findar a escravidão, mas havia também agora as ideias iluministas, ideias modernas, de liberdade, etc. Eles querendo combinar todo esse ideal da qual eles estavam se embebendo, eles querendo unir esse ideal com algo prático, eles quiseram então dar fim à escravidão. Então começam a surgir, com a independência do Brasil, começa então a surgir, já pela necessidade de tornar o país soberano e também para evitar com que o país, por exemplo, caia em mãos de países como Inglaterra e França, que poderiam, por exemplo, limitar o tráfico de escravos, que poderia limitar também, em consequência, a mão de obra que viria para o Brasil. Eles queriam então dar fim ao tráfico negreiro e fazer com que o país dependesse agora daquelas pessoas que estão ali dentro, para que dentro do território eles tivessem jurisdição. Claro que havia um fator moralizante também, eles queriam dar fim à escravidão, mas havia esse fator econômico também. Não podemos depender de fatores externos, de mão de obra vinda de outros lugares, justamente no momento em que está se pregando muito fortemente pelo fim da escravidão, e isso pode causar depois problemas em nossa economia. Então vamos dar fim nisso logo.
já é um problema moral, agora vai virar um problema econômico, vamos dar fim nisso logo. Então começam as primeiras, a partir desse tempo, começam as primeiras iniciativas, os primeiros trabalhos para poder dar fim à escravidão. Primeiro vem a lei, são 4 as leis de abolimento mais importantes da escravidão no Império, e a primeira delas é a Lei Eusébio de Queiroz, que foi criada justamente por Eusébio de Queiroz, a lei número 581, de 4 de setembro de 1850. E essa lei proibia o tráfico de negros africanos para o Brasil, justamente por esses fatores que eu disse, a vinda de mais mão de obra externa para cá e o aculturamento desses africanos aqui, poderiam ser problemas futuros. Depender de mão de obra externa poderia ser um problema futuro para o país. Isso poderia dar problemas à própria soberania do país, porque a gente ia ficar dependente da própria marinha inglesa, que dominava os mares. A segunda lei é a Lei do Ventre Livre, de 12 de maio de 1871. E ela foi uma lei de autoria do político José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco. É uma lei que ela fez valer a libertação automática dos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Então, a partir daquele momento, todo filho de escravo que nascesse era livre, independentemente se o escravo ainda estava com o senhor, qualquer que fosse a situação do escravo que tivesse tido filho, o filho dele era livre. A terceira lei que surgiu é a Lei dos Sexagenários, ou a Lei Saraiva-Cotegipe. É uma lei que foi criada em 28 de setembro de 1885, já quase no fim do Império. Ela foi criada pelo conselheiro Saraiva e pelo barão de Cotegipe, e dava liberdade aos escravos que completassem mais de 60 anos, sendo, claro, senhores indenizados e 65 anos sem indenização. Então havia essas duas possibilidades, do escravo ser liberto com 65 anos sem indenização, onde o senhor não tivesse indenização, e 60 anos com o senhor sendo indenizado. E a quarta lei e a última foi a maior delas, que é a que dá o tema para a nossa palestra, o nosso encontro, que é a Lei Áurea, ou a Lei Imperial número 3.353, que foi criada em 13 de maio de 1888. É a lei que extinguiu de vez toda a escravidão no Brasil. E ela sendo criação do Rodrigo Augusto da Silva, que era um conservador ministro da Agricultura do Império, filho do barão do Tietê, José Manuel da Silva, e com a sanção da princesa Isabel. Bom, houveram muitos problemas durante a abolição da escravidão no Brasil? Houveram muitos problemas, sim, porém de maneira muito mais branda do que nos Estados Unidos, que teve uma guerra civil por causa da abolição da escravidão. A diferença é que, por exemplo, a escravidão nos Estados Unidos, de maneira bem rápida, o Estado federal, o governo federal americano, os Estados Unidos, por ser um país separado, cada estado tendo a sua lei independente, a sua independência, naquele momento, os Estados Unidos era uma comunidade que se integrou para se defender da Inglaterra, uma comunidade totalmente diferente e separada uma da outra. Eles tinham autonomia. No momento em que se fala de se abolir a escravidão nos Estados Unidos e que se abole a escravidão através de uma canetada, os estados que ainda tinham escravos, que ainda eram escravocratas em sua grande maioria, eles se rebelam contra os Estados Unidos, claro, pelo fator ainda queremos nossos escravos, não queremos libertá-los, vocês não mandam aqui, eles são nossa propriedade, mas um outro fator também é que vocês estão criando um poder ditatorial. Então muitos foram os problemas nos Estados Unidos e isso culminou na Guerra Civil Americana. Todo mundo já deve ter visto um filme, todo mundo já deve ter visto a destruição que foi nos Estados Unidos por causa de uma canetada simples. Então no Brasil, olhando o exemplo dos Estados Unidos, eles fizeram isso de forma diferente no Brasil, de uma maneira mais branda. Tanto é que quando se criou a Lei Áurea, quando se sancionou a Lei Áurea, a porcentagem estimada de escravos, de negros que ainda eram escravos no Brasil, era de apenas 15%. E isso ninguém fala. Então apenas 15% ainda eram escravos. Então quando se deu o fim da escravidão,
os únicos que foram, entre aspas, né, olhando de uma maneira bem crua, lesados pela Lei Áurea, foram os grandes proprietários de terras. Justamente esses grandes proprietários, que eram influentes dentro da política brasileira naquele momento, uma grande parte, inclusive teve parte no golpe que derrubou a monarquia. Então, olhando essa experiência brasileira e comparando com a americana, a gente vê que a experiência brasileira não somente a própria escravidão, mas também a própria abolição, ela foi feita de maneira muito inteligente, de maneira a abrandar toda toda a questão eles fizeram isso de maneira muito inteligente, desde a instituição da escravidão no país. Eles fizeram de uma maneira em que abrandasse as pessoas que vieram para cá como escravos, mas também depois, quando houve a abolição da escravatura no país, eles fizeram isso de maneira também visando abrandar todos esses problemas que poderiam vir para o Brasil, que poderiam surgir no Brasil. Da mesma maneira, eles não queriam ter os mesmos problemas, por exemplo, que eles viram que que os Estados Unidos teve com essa questão. Inclusive, isso é algo que, apesar de ainda a gente ter chagas da escravidão no país, a gente ter chagas desse momento complicado no nosso país, né, dessa cultura, cara, a gente ainda assim preservou muito dessa união étnica que hoje nós temos no Brasil. A gente tem uma liberdade muito maior falando de raça, de etnia, que, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, isso ainda é tabu. Os Estados Unidos ainda enfrenta muitos problemas raciais, oriundo da sua própria cultura escravagista, da própria maneira com que eles lidaram com a escravidão no país. Então o Brasil lidou com isso de maneira muito mais consciente. Apesar de não ter sido perfeita, ainda assim foi uma maneira muito mais inteligente. Para concluir, a escravidão no Brasil ela era uma questão muito mais econômica, não racial simplesmente. Apesar de eu não negar que havia, sim, claro, em todo lugar há esse racismo velado, entre aspas, em todo lugar do mundo. O Brasil sempre isso teve, porém não é um racismo estrutural. Apesar da escravidão ter sido uma escravidão majoritariamente de africanos, não era uma escravidão racial, baseada em raças. É tanto que no Império, ainda assim, os escravos livres poderiam ser políticos, poderiam ser chefes de gabinete do Império, por exemplo. Os negros poderiam também muito bem ser escritores, serem advogados, engenheiros, assim como a gente teve muitos nomes que se destacaram naquele período, justamente por terem sido grandes nomes e eram negros. André Rebouças, Machado de Assis, você tem o próprio Gama também. Então a nossa história, a maneira como se deu a escravidão no Brasil, ela não foi simplesmente uma questão racial, por um ponto racial, foi mais por um ponto econômico. Então, ela se iniciou por uma questão econômica e ela terminou por uma questão econômica, mas também muito mais por uma questão moral. No Brasil, o fim da escravidão foi muito mais tranquilo, muito melhor do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Os negros eles conseguem até hoje, né, se integrar na sociedade brasileira, porque eles já estavam integrados. Apesar de isso falando culturalmente, não, claro, né, houve problemas educacionais, mas numa questão cultural, onde negros poderiam conviver com brancos, com índios, com mestiços, no Brasil isso deu de maneira muito mais simples, muito mais tranquila. Bom, aí são alguns problemas que eu vejo nessa questão da escravidão no país, que eu acredito que a questão da escravidão no país, os problemas reais que realmente viraram um legado da própria escravidão, não são problemas tipicamente raciais. Para mim são problemas mais culturais. O primeiro problema é que a escravidão no país em todo esse tempo, ela causou a dependência paternal, quase paternal, do escravo com seu senhor. E isso se perpetuou nas comunidades mais pobres, mais simples, principalmente entre os negros. Eu falo isso tanto por estudar essa parte
do que foi a história do Brasil e tal, tanto por estudar essa parte sociológica do Brasil, cultural do Brasil, mas também por vivência. Eu vejo isso também muitas das vezes no dia a dia de onde eu moro. Eu consigo montar esse panorama, eu consigo ver também em outros lugares parecidos com lugares onde eu moro. Então, essa dependência paternal, ela meio que causou problemas na própria cultura dessa comunidade, vamos chamar assim, né? Esses ex-escravos. E o real problema da redução da cultura dos cativos é que, primeiro, eles tiveram o esvaziamento dos seus valores, apesar de serem valores estranhos ao próprio cristianismo. Quando eles são trazidos para cá, esses negros eles são esvaziados dos seus valores, das suas tradições próprias, dos seus legados familiares e do senso de comunidade. Esse era o maior problema. Essa condição do escravo, essa condição do africano, primeiro do índio, depois do africano, há uma condição de escravo, faz com que ele se esvazie de todo o senso de comunidade que ele tinha, de toda a cultura, e ele se torne uma pessoa simplesmente dependente do seu senhor. Então ele não precisa ter valores, ele não precisa ter virtudes, ele simplesmente precisa obedecer. E isso, quando dá-se o fim da escravidão, isso, por mais que todo mundo fale que o negro precise, eles não tiveram um ensino técnico que a Princesa Isabel queria dar, que o Império queria dar para eles, muito bem, legal isso daí. Só que o problema cultural que eles tiveram foi muito mais profundo do que simplesmente a falta de ensino educacional, técnico. Era um problema de ordem cultural muito mais profundo, ordem moral. Então, esses são os problemas que eu acredito que são os maiores problemas hoje, que são legado da escravidão, que eu acredito que ainda estão presentes dentro da cultura brasileira e dentro dessa cultura talvez de maneira menor, mas assim, ainda estão presentes dentro da cultura social do Brasil. Essas questões são questões que ainda fazem com que o país, muitas das vezes, não consigam avançar moralmente, até culturalmente, em relação a outros países. Apesar de a gente ainda ter muitas virtudes em relação a outros países europeus, até os Estados Unidos, outros países desenvolvidos, ainda assim a gente temos problemas que nós temos que resolver. E cabe a nós resolver. Agora, como resolver? Eu acredito que somente através da fé e do estudo e do ensino, né? É isso. Falei demais.